Boa noite, irmãos. Estamos nós mais uma vez aqui. Queremos aproveitar de início para agradecer nosso irmão Alisson, que tem tornado possível esse nosso tempo, né? Porque se dependesse das capacidades tecnológicas do pastor Fábio, não ia acontecer, né? Mas o irmão tem nos ajudado, tem nos dado esse suporte e tem tornado esse momento possível. Meu filho Benjamin ficou todo empolgado ao ver o pai dele no YouTube. Tá se achando, né? Mas é algo que não é muito a nossa praia. Mas agradecemos ao irmão, agradecemos aos irmãos que têm feito os cânticos, o louvor, e têm nos dado a possibilidade de estarmos tendo esse momento. Gostaríamos de novamente trazer para os irmãos uma meditação, um pequeno texto da Palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 29, e o verso é conhecido e diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos conhece, Deus nos conhece, Deus conhece cada um de nós, conhece-nos como nós mesmos não sequer imaginamos, né? Nos conhece muito mais do que nós mesmos. É muito confortante e é algo que traz muita paz ao nosso coração o fato de, como vimos semana passada, saber que Deus está agindo em nossas vidas, saber que Deus tem controle, tem cuidado sobre nossas vidas, saber que esse agir da parte do nosso Deus é para o nosso bem e para o bem de maneira específica, né? Um bem específico para o nosso bem eterno, para o nosso bem que vai além dessa vida, e também específico porque é um bem na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que vão se encontrar com Deus, com o seu Criador, num dia futuro ainda. Saber que esse agir tem um propósito certo e glorioso a nosso favor. Não há nada mais confortante, nada mais que possa nos trazer paz em saber essas coisas. Somente uma coisa pode nos trazer mais conforto e mais paz do que saber que Deus tem cuidado de nós, saber que Deus cuida das nossas vidas, saber que Deus cuida do nosso presente, cuida do nosso futuro. E é o fato de que Deus nos conhece, Deus conhece cada um de nós, Deus conhece-nos mais do que a nós mesmos. Deus nos conhece de verdade, nos conhece na sinceridade, na verdade que há no nosso coração. Ele nos conhece nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas e nossos anseios. Deus nos conhece, Ele conhece cada um de nós, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso ser. Ser conhecido de Deus é algo que faz e fará toda a diferença na vida depois dessa vida. Disse Jesus certa vez lá no Evangelho segundo Mateus capítulo de número 7, no verso 23, diz assim: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está nesse texto dizendo que algumas pessoas que ele não conheceu e, consequentemente, pessoas que não conheceram a ele, cometem iniquidade em seus atos, cometem pecado, vivem uma vida de pecado em seus atos. E ele está falando dessas pessoas nesse texto, dizendo que essas pessoas não vão se encontrar com ele, não vão poder estar com ele, porque essas pessoas não eram conhecidas dele. No verso de número 22 do mesmo texto, essas pessoas relatam quais são esses atos que Jesus está dizendo no verso, que são iniquidade. E aparentemente os atos descritos ali, como profetizar, expulsar demônios e fazer tantas outras coisas, maravilhas, diz o texto, na verdade nos dão a impressão de um super crente, de um crente bem, como nós diríamos, um crente ungidão, né? Mas Jesus chama isso de iniquidade. Jesus está tratando daquela situação, daquelas atitudes que eles tinham como sendo iniquidade. E o fato é, fazer essas coisas ou qualquer outra coisa que tenha a aparência de piedade, mas sem conhecer a Cristo, sem ser conhecido de Cristo,
é viver, na verdade, uma vida cristã farsa, uma falsidade. É fazer as coisas pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios meios, pela sua própria capacidade. De maneira figurada, dizer pular o muro e não entrar pela porta, que é Cristo. É enganar a si mesmo, é deixar, mais que enganar a si mesmo, é deixar-se enganar, é viver a mentira, é ser a própria mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, e dele é que procede essas coisas. E na verdade quem se amolda a isso, na verdade não conhece a Cristo, não é conhecido por Cristo, mas na verdade conhece a Satanás, conhece o diabo e tem se amoldado a ele. Mas o que nós queremos dizer nessa noite é que Deus nos conhece. Deus conhece cada um de nós e tem, por causa disso, cuidado de nossas vidas, tem nos sustentado e vai nos sustentar e vai nos guardar até o fim. E eu gostaria de ver, nesse tempo agora com os irmãos, alguns fatos importantes que esse verso nos informa sobre o conhecimento de Deus a nosso respeito. O fato de que Deus nos conhece e alguns fatos importantes com relação a esse fato. E, primeiramente, nós queríamos dizer, darmos como um primeiro fato, é de que Deus nos conheceu primeiro. O texto diz, porquanto aos que de antemão conheceu. De antemão diz respeito à presciência de Deus e trata muito mais ainda da livre escolha de Deus na nossa eleição. Ou seja, Deus tem uma ciência, uma presciência, um conhecimento antes de tudo e nos escolheu, nos elegeu de maneira livre, de maneira que nada dirigiu essa eleição, essa escolha, a não ser o seu próprio querer, a não ser a sua própria decisão. Paulo vai explicar um pouco dessa questão mais adiante, aqui mesmo no texto de Romanos, nos versos de número 11 a 13 do capítulo 9, e ele vai nos dar a ideia do que é isso que nós estamos nos referindo quando dizemos que Deus fez uma escolha livre, uma escolha que foi só determinada pelo seu próprio querer. Não há nada que influenciou a escolha que Deus fez ao escolher os seus, chamar e trazer os seus para próximo de si. E diz o texto lá em Romanos capítulo 9, o verso de número 11 até o 13, diz assim: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, mas já fora dito a ela em questão, a mãe dos gêmeos Jacó e Esaú: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus nos conheceu primeiro, Deus nos amou primeiro, Deus nos escolheu de maneira soberana e livre antes da fundação do mundo, antes de existirmos, como diz 1 Pedro 1, 2 e Efésios 1, 4. Ele nos escolheu antes mesmo de nós sermos formados, antes sequer da nossa existência, totalmente à parte dos nossos atos, ou de atos que fizemos ou ainda vamos fazer nesta vida. E é assim o agir de Deus, a escolha de Deus e o fato de Ele nos conhecer de maneira espontânea e livre, que nos leva a pensar que Deus ele não divide a sua glória e assim a glória é toda dele, o mérito é todo dele. Deve surgir e faz surgir ao nosso coração um enorme sentimento de gratidão e de humildade diante desse agir de Deus, do ato soberano de Deus de ter nos escolhido. Uma gratidão, uma humildade que precisa transbordar em nosso coração e que na verdade são a base, do nosso relacionamento com Deus. O fato é que Deus ele nos conhece. E um segundo fato que o texto também nos dá com relação ao fato de que Deus nos conhece é que Deus nos conheceu intencionalmente. A palavra conheceu, tanto aqui no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, tem um sentido muito profundo e muito mais profundo, ainda mais quando associada à expressão de antemão. Então, de antemão nos conheceu, de antemão Deus nos conheceu. Transmite a ideia de um amor pré-ordenado, ou seja, uma intenção de nos conhecer e de nos amar. Transmite a ideia de um desejo de ter família, de estar junto, uma preocupação, um interesse por certos indivíduos, e isso da parte de Deus, que nos conheceu de antemão. A ideia de que Deus já tinha-nos como filhos, antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo
de sermos criados, antes mesmo de ter sido nos dado o direito, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, no verso 12, antes mesmo de ter sido nos dado o direito de sermos feitos filhos, Deus já nos via como filhos. Deus já nos conhecia como tal, Deus já nos tratava como tal, Deus já tinha um cuidado para conosco como tal, como filhos. Assim, Ele nos conheceu de antemão, e esse conhecer de Deus demonstra a sua intenção em ter uma relação, um relacionamento com os seus filhos, com aqueles que é fruto e alvo do seu amor. Assim, Ele nos conhece. Terceiro fato, com relação ao fato de que Deus nos conhece, é que Deus nos conheceu em nossa vida diária. E Ele nos conhece nessa nossa vida diária. E o texto continua e diz assim: também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Assim sendo, Deus cuidou do nosso destino. Deus cuidou de todos os detalhes para que pudéssemos ser justificados do pecado, glorificados à semelhança e com Cristo. Assim, Deus nos enviou o seu Filho, permitiu que ele morresse em nosso lugar naquela cruz. Deus o ressuscitou dentre os mortos para que também tenhamos a esperança e a garantia de que a nossa ressurreição também ocorrerá. Assim, em Cristo, Deus fez tudo o que era necessário, ou seja, Ele já nos predestinou, Ele já preparou todas as coisas, Ele já tem tudo pronto para que nós venhamos a ser como Cristo. Assim, Deus tem nos dado tudo e tem cuidado de tudo. Isso Ele fez antes mesmo de ter nos criado, antes mesmo de ter nos formado, antes mesmo de ter criado todas as coisas. Assim, Deus, Ele de antemão nos conheceu e já nos predestinou, ou seja, já deixou tudo pronto, providenciado, para que um dia conhecêssemos o nosso Salvador e um dia, futuramente, pudéssemos ainda nos encontrar novamente com Ele na glória de Cristo. Assim, em Cristo se fez como um de nós, e Deus em Cristo se fez assim como um de nós. E se fazendo assim como nós, nos conhece ainda mais, porque além de nos conhecer na sua presciência, agora também nos conhece na própria carne, porque se fez carne como nós. E nos conhecendo assim, sabe como nos ajudar, como nos capacitar para que possamos suportar as provações e as tentações, porque Ele nos conhece até esse ponto, já que se fez carne como um de nós. E assim já nos predestinou, já tem tudo preparado para que no final da nossa jornada estejamos com Ele, participemos da sua glória, sejamos como Cristo, como filhos de Deus, como o primogênito filho de Deus. Assim, Deus tem cuidado de nós, tem estado conosco, tem nos mostrado que Ele nos conhece, porque Ele de fato nos conhece. Um quarto fato interessante ainda nesse texto, nesse verso, está no fato de que Deus conhece o nosso futuro glorioso. E diz o texto na continuação: a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, assim, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo já nos disse no verso 16 desse capítulo que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo e o nosso Espírito, eles são testemunhas que Deus nos conhece, de que Deus tem cuidado de todas as coisas, de que Deus vai conduzir, guardar-nos, nos encaminhar até aquele dia. Deus nos conhece, Deus sabe de que somos seus filhos, e muito mesmo antes de nós termos nos decidido a seguir a Cristo, Ele já sabia de todas as coisas. E desde que nos conheceu e de antemão nos conheceu, tem nos amado como filhos, tem nos tratado como filhos, tem cuidado para que vivêssemos como filho, tem conduzido todas as coisas para que realmente sejamos reconhecidos como seus filhos. Assim, Deus tem esse cuidado, tem todo a demonstração de amor e cuidado para conosco. Nós ainda, é claro que não estamos totalmente cientes, nem totalmente convencidos desse fato de que somos filhos de Deus, mesmo já sabendo que foi nos dado o poder e a autoridade em Cristo Jesus para sermos feitos filhos.
e Deus. Mas Deus, desde o momento que nos conheceu, e Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, Deus já está certo desse fato, que somos filhos, de que merecemos e temos sido cuidados como filhos, de que o amor que Ele direciona para nós é o amor do pai para com seus filhos. Assim, Deus tem agido, tem cuidado de todas as coisas antes mesmo de sermos criados. De tal forma, o pai da parábola do filho pródigo que nós conhecemos, ele aguardava ansiosamente pelo retorno do seu filho. Isso é fato. Que pai que não aguarda, que não anseia pelo retorno de um filho que talvez esteja perdido, talvez esteja distante, que esteja em uma situação difícil. E ele ansiosamente aguardava e confiava e esperava pelo retorno do seu filho. Mas isso era só o que ele podia fazer. Ele não podia intervir na situação, ele não podia localizar seu filho, estar onde seu filho estava, não podia evitar os problemas e as dificuldades que o filho enfrentou, mas o que ele podia fazer era esperar, confiar de que o seu filho retornaria. O nosso Pai, o nosso Deus, além de nos conhecer, além de nos amar, além de nos termos como filhos, além de nos aguardar como um pai que aguarda o retorno do seu filho, como o pai da parábola, ele pode e tem feito muitas coisas no nosso viver, na nossa vida. Ele tem agido, tem nos abraçado, tem cuidado de nós, tem nos predestinado, ou seja, tem cuidado de todas as circunstâncias para que esse dia glorioso em que nos reencontraremos, se esse é a palavra, no dia em que todos os filhos estarão juntos, né? Naquele dia em que Cristo não seja mais o unigênito Filho de Deus, mas sim o primogênito de muitos irmãos, todos reunidos numa grande festividade, num momento de grande adoração e exaltação ao nome do nosso Deus. Deus, ele sabe, ele já tem conhecimento de todas as coisas e esse dia é real para ele e deve ser também algo que, de certa maneira, precisa ser real no nosso coração, porque Deus fez todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas e nenhuma das coisas que Deus já preparou vai mudar. Assim, temos que estar cientes e tranquilos de que um dia estaremos com o nosso Pai. Aquele que nos aguarda vai nos encontrar e nós poderemos participar da glória de Cristo como filhos de um Deus, de um Pai que nos ama. Assim, possamos estar confortados e consolados e viver cada dia sabedores de que Ele nos conhece e, por nos conhecer, Ele sabe até onde nós podemos ser provados, até que ponto nós podemos suportar as tentações, as provações, as dores, as dificuldades, para que Ele dose isso, para que o nosso caminhar nessa terra, que já foi todo predestinado, ou seja, foi todo dirigido, todo escrito da parte de nosso Deus, possa se cumprir de tal forma que, vivendo aqui, a cada dia, Cristo esteja sendo formado em nós para a glória de Deus Pai. Assim, Deus possa nos abençoar, nos guardar nesses dias e nos dias que ainda nos restam nessa terra, na certeza de que um dia encontraremos com o nosso Pai, porque Ele nos conhece e nós também o conhecemos. Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa semana, que Deus possa realmente cuidar das nossas vidas e o seu nome possa ser glorificado em todas as circunstâncias. Deus abençoe.